Olá pessoal, estamos aqui para discutir o nosso primeiro texto, certo? Planejado para a nossa primeira aula, mas que infelizmente, por motivos de força maior, nós não pudemos discutir juntos em sala de aula, ok? Sejam muito bem-vindos a esse novo espaço que foi criado para que a gente possa ir dando encaminhamento às nossas atividades acadêmicas, de modo que não nos prejudiquemos por conta dessa paralisação, certo? Então, as discussões da disciplina de ensino de geografia, elas estão voltadas para as questões de ensino de geografia, formação de professores, questões curriculares, enfim, todo o contexto que envolve as abordagens do ensino de geografia e que são possíveis de ser discutidos por nós, por vocês, participantes da formação inicial para a docência, um momento tão importante para essa construção de um perfil profissional que possa possibilitar a vocês construir práticas e desenvolver uma atividade docente da maneira mais eficaz possível, da maneira mais prazerosa e da maneira mais proveitosa possível. O texto de hoje é um texto da professora Beatriz Aparecida Zanata, ok? O texto é as referências teóricas da geografia escolar e sua presença na investigação sobre as práticas de ensino. Como o próprio título já fala, a gente vai tratar aqui de práticas de ensino ao longo do tempo. Como é que a geografia se apresenta no espaço escolar, nas abordagens escolares ao longo do tempo, tá bom? A Beatriz Aparecida Zanata, ela é uma professora doutora em educação. Ela trabalha também na pós-graduação em geografia da USP, certo? E ela trata de temas que já foram bastante discutidos por nós nas nossas aulas, como formação de professores, metodologia de ensino de geografia, didática, entre tantos outros que são abordados por ela nas suas produções acadêmicas, tá bom? Conforme já foi discutido por nós em outros momentos, ter o conhecimento dessas bases teórico-metodológicas da geografia é bastante importante para que a gente possa mensurar, para que a gente possa compreender como é que vem acontecendo o processo de ensino no espaço escolar. Como vem sendo os desdobramentos desse processo dentro do espaço escolar, tendo em vista a dinâmica da sociedade, tendo em vista que a geografia é uma disciplina, é uma área do conhecimento bastante dinâmica, já que ela estuda justamente as interações entre o ser humano e o espaço que ocasionam a existência do nosso objeto de estudo maior, que é o espaço geográfico, tá ok? Então, nós temos que considerar a partir disso que todas as abordagens dos conteúdos geográficos realizados no espaço da escola por nós professores, elas têm como base as transformações que ocorrem na sociedade, tem como base todas as mudanças que vêm acontecendo no meio social, as mudanças socioespaciais. Tudo isso se reflete de forma direta no espaço da escola. A escola é o espaço da diversidade, é o espaço que reflete a sociedade. Então, nós temos que considerar os diferentes recortes temporais para que a gente possa compreender as diferentes maneiras como o ensino geográfico vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo da história, tá certo? Então, dessa maneira, nada mais natural do que a gente compreender que o espaço da escola ele acolhe todas essas transformações e que, por conseguinte, a prática docente ela vai coadunar, ela vai se aproximar de todas essas transformações. O professor ele tende a abordar os conteúdos geográficos, normalmente, de acordo com o que é posto por cada momento histórico vivido pela sociedade. E todos esses acontecimentos, todos esses propósitos, eles são colocados para a gente através do currículo que é o instrumento formal estabelecido e que direciona a prática docente, como já discutimos, entre aspas, porque o professor ele tem total não, mas boa parte da liberdade para pegar este currículo e implementá-lo da maneira mais proveitosa possível dentro do espaço escolar. Para isso, ele precisa ter plena consciência e um posicionamento próprio, um perfil profissional próprio que possibilite a ele exercer a docência, que possibilite a ele justamente
desenvolver as suas atividades docentes, as suas atividades práticas em sala de aula da forma mais proveitosa e prazerosa para os alunos, desconstruindo toda a abstração que ainda existe em torno do ensino de geografia, em torno do aprendizado geográfico, tá bom? E aí, lá no texto, a nossa autora de hoje, ela coloca que os anos de 1990 foram anos que marcaram várias transformações significativas dentro do contexto do ensino de geografia, certo? Das práticas. Já que até esse momento, nós observávamos uma grande limitação das abordagens no que condiz à compreensão dessa dinamicidade do mundo e dos acontecimentos socioespaciais. E aí, essa limitação, essa adequação temporal que limitava essa abordagem, que limitava essa compreensão, impactava diretamente tanto na prática docente, quanto também na abordagem e no aprendizado dos conteúdos pelos alunos, ok? Então, a partir dessa época, desses anos 90 que a gente chama, foi possível se observar que o espaço da escola abrigava uma diversidade muito grande de sociedade, de pessoas, certo? Que o espaço e que o ensino da geografia, muitas vezes, ele estava diretamente atrelado a questões de estratégia da economia mundial, ou seja, a multiplicidade de compreensões do ensino geográfico a partir desse momento passa a ser bastante grande, bastante ampla, e é justamente essa questão que vai nos possibilitar discutir essas diferentes maneiras com que os conteúdos de geografia vinham sendo abordados no espaço da escola. É a multiplicidade que se coloca no espaço escolar e nas práticas dos professores que vai marcar esse novo momento de entendimento, esse novo momento de análise, tá certo? E bem, como nós bem sabemos, como a gente bem compreende, como nós já discutimos muitas vezes juntos, todas essas questões elas chegam ao espaço escolar, certo? O espaço escolar ele reflete a dinâmica da sociedade. Por excelência, é o espaço que reflete a dinâmica da sociedade, certo? E aí, tudo isso se faz presente nas variadas discussões das variadas disciplinas, E aí, a geografia está nesse contexto de forma bastante efetiva, já que nós sabemos todos os objetivos da geografia enquanto disciplina escolar, eles já foram bastante discutidos por nós em sala de aula e eu penso que vocês ainda têm tudo isso bastante fresquinho na memória, certo? E a autora vai trazer para a gente as questões inerentes às bases teóricas mais questionadas que a gente vai ter quando a gente fala de ensino de geografia dentro do espaço da escola. O que é que acontece? Nós tivemos vários momentos da geografia dentro do espaço escolar e esses momentos foram marcados por características bastante singulares, bastante próprias de cada um. Significa dizer que quando um momento terminou, todas as características dele ficaram para trás e que o momento seguinte ele nos possibilitou entender de uma outra forma, nos possibilitou compreender a partir daquele momento sem considerar o que veio antes? Não, normalmente sempre ficam resquícios do momento anterior no momento seguinte. Por isso, até hoje, nós percebemos o ensino tradicional, as práticas tradicionais de ensino dentro do espaço escolar nas aulas de geografia, certo? Por essa razão, nós temos essa percepção ainda hoje, tá bom? E aí, com relação a esse assunto, a autora ela nos apresenta duas bases teóricas que são consideradas as mais discutidas dentro do contexto do ensino de geografia e das abordagens dos conteúdos geográficos, tá ok? Nós temos a geografia tradicional, que é a geografia clássica ou geografia positivista. Que geografia é essa? É aquela famosa geografia mnemônica, de decorar as coisas, que traz pra gente nomes complicados, que traz pra gente conceitos a serem decorados e não aprendidos. São práticas tradicionais que estão cristalizadas no espaço da escola e que, apesar de todo esse movimento de mudança, de transformação, ainda prevalecem muitas vezes no espaço escolar e na prática dos professores.
E aí, junto dessa geografia tradicional, nós vamos ter a geografia teorética, quantitativa ou neopositivista, que vem trazer uma perspectiva totalmente sem discussão, né? Destituída dessa questão discursiva, desta questão reflexiva a qual nós estamos habituados. A geografia quantitativa, a geografia neopositivista, ela vai simplesmente colocar todos os acontecimentos sociais, todas as questões possíveis de discussão no nosso olhar, ao nosso olhar, a partir de números, a partir de quantificações. Tanto é que o Milton Santos, com relação a esse momento da geografia, ele costumava dizer que a geografia ela tinha sido, ela passava a ser a viúva do espaço. E o espaço é o objeto de estudo da geografia. Nesse sentido, não é interessante que ela seja viúva justamente do espaço, não é verdade? Então, esse momento é marcado pela falta, pela ausência da discussão, da reflexão sobre os fenômenos socioespaciais, sobre todas as questões que envolvem essa relação entre sociedade e natureza, tá bom? Mas, como a sociedade ela não é estanque, como nós temos um movimento de transformação constante em todos os âmbitos, inclusive no educacional, né? Inclusive na geografia, em todas as ciências, inclusive na geografia, nós vamos ter também respostas que vão surgir a esses modelos, né, tradicional e quantitativista que prevaleceram durante algum tempo na nossa história, tá bom? E aí nós vamos ter surgindo a geografia crítica, né, do qual o nome maior, né, que nós podemos mencionar dentro dessa corrente de pensamento, dessa escola geográfica, vai ser o de Milton Santos, onde a gente vai ter uma perspectiva de abordagem baseada no marxismo, no materialismo histórico dialético, que vai considerar justamente as questões que envolvem a sociedade como questões dinâmicas, como questões que estão envoltas numa dinamicidade que exige a nossa compreensão, que exige que nós debrucemos o nosso olhar para entender o porquê das coisas e entender que nada acontece de repente, que tudo isso vem sendo desenvolvido a partir de um processo, que tudo é processual. Aí vocês podem perguntar, mas professor, o que é que isso tem a ver com o ensino de geografia? E eu vou dizer para vocês que todas essas tendências teórico-metodológicas, elas são possíveis de ser observadas no espaço da escola. Nós observamos com frequência a questão tradicionalista, onde vocês muitas vezes vão para os estágios e voltam falando justamente isso, que os professores eles têm uma natureza tradicional em suas práticas. Nós temos também, por vezes, a questão quantitativista, onde a gente às vezes tende a conduzir as nossas compreensões a partir de números expostos, né, para a gente, de relações numéricas, de expressões numéricas sobre fatos que também merecem um olhar humano, um olhar que priorize a dinâmica social. E aí, quando a gente vem com a geografia crítica, lá na década de 70, nós vamos ter justamente esse olhar baseado no materialismo histórico dialético, que vai valorizar toda essa compreensão dos fenômenos geográficos a partir dessa dinamicidade da sociedade. E no espaço da escola? No espaço da escola, isso também vai acontecer a partir do momento que as práticas adotadas, elas viabilizarem, elas priorizarem o fato de que o aluno compreenda os conteúdos da geografia a partir de uma perspectiva discursiva, de uma perspectiva crítica sobre o que está acontecendo. A partir do momento que a gente faça com que ele compreenda as mútuas e as complexas relações estabelecidas entre espaço e sociedade, certo? E é a partir daí que a gente vai ter a criticidade do aluno sendo construída, sendo despertada a cada momento, certo? Fazendo com que ele entenda que os processos sociais, eles resultam em configurações espaciais próprias e peculiares a determinados momentos e a determinadas dinâmicas, tá bom? Então, a gente pode deduzir que todo esse percurso que é colocado para a gente pela autora e que nós já escutamos falar no decorrer do nosso curso, ele apresenta avanços
apresenta retrocessos, né? Mas levando em consideração esses 3 momentos, nós vamos ter avanços significativos no ensino da geografia no espaço escolar. No entanto, a gente tem que considerar também, né, que a existência de regimes políticos e de características econômicas mundiais, elas vão refletir na maneira como a geografia é posta dentro do espaço de sala de aula. E aí, a gente tem que a geografia crítica, ela passa a sofrer críticas também. Essa maneira de observar, de modo a estimular a criticidade do aluno, de modo a fazê-lo compreender o que de fato acontece na sociedade na qual ele está inserido, vai despertar críticas. E como a sociedade não é estanque e é tudo processual, nós vamos ter aí a emergência de quê? Nós vamos ter o surgimento ou a emergência da geografia humanista, baseada no entendimento fenomenológico, né? Fenomenológico dos acontecimentos e levando em consideração o que os alunos trazem de conhecimento para a sala de aula. Não vai ser mais o professor o único detentor do conhecimento, não vai ser mais o professor a única pessoa a poder opinar e explicar, não. A partir de então, o aluno vai ter possibilidades de apresentar o seu ponto de vista e dizer que ele traz com ele também coisas, conhecimentos de mundo que podem ser discutidos dentro do âmbito da disciplina de geografia, tá bom? Ou seja, ele vai começar a se ver enquanto um agente geográfico de fato. A geografia ela vai deixar de ser a disciplina abstrata, distante, que ela vinha sendo, né, da maneira como vinha sendo apresentada para os alunos, e vai passar a ser um conhecimento atribuído de significado, atribuído de importância, de concretude. A abstração que vinha sendo cultivada em torno do conhecimento geográfico, em torno da disciplina geografia, ela passa a ser desconstruída. Isso vem muito com a utilização mais frequente e mais incisiva do conceito de lugar. O que é lugar? Lugar, a partir dos conhecimentos e das nossas categorias de análise, nós sabemos que o lugar é o espaço com o qual o sujeito estabelece relações de afetividade, de identificação. E aí, a partir da utilização desse lugar, fazendo com que o aluno traga do seu lugar os seus conhecimentos, considerando tudo isso para as abordagens em sala de aula e para a construção dos conhecimentos geográficos, é que nós vamos ter exatamente esse surgimento da geografia humanista e a valorização da fenomenologia dentro do ensino de geografia. Bom? E aí vem os anos de 1990, nós estávamos falando aí dos anos de 1970, 80. Quando a gente chega nos anos de 1990, tudo isso se intensifica bastante, tá bom? E nós vamos ter aí um boom, explosão das pesquisas que são voltadas para o ensino, para a área da educação, do ensino. A reflexão vai girar em torno das abordagens do ensino, do contexto de ensino, a questão da prática docente, né? Nós vamos ter o conceito do professor reflexivo surgindo aí com força total nesse momento, fazendo com que o professor ele olhe para si e ele passe a analisar as suas práticas de maneira a refletir se o que ele vem fazendo realmente vem surtindo algum efeito da forma esperada, refletir se é realmente isso que tem que acontecer, refletir sobre a sua prática e na prática também, por que não? Né? A fim de corrigir erros, a fim de aperfeiçoar a sua prática, o desenvolvimento das suas atividades nas suas aulas, certo? E com relação à disciplina de geografia, nós vamos ter uma proposta de reestruturação desse momento, né? Nós vamos ter o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem. Aquela geografia tradicional lá atrás, onde o professor era o único detentor do conhecimento e o aluno ele tinha que ficar caladinho escutando o que o professor falava, ela vai aos poucos sendo desconstruída, vamos dizer assim. Não totalmente, porque nós ainda temos resquícios fortes dela no espaço da escola. Mas ela vai sendo aos poucos desconstruída
certo? E o aluno, ele passa a ter voz e vez dentro da dinâmica de uma aula, dentro do espaço da escola, certo? Se considera, então, o aluno como um sujeito ativo do processo de ensino e passa a se explicar para ele que no contexto da geografia e do espaço geográfico, que é o nosso objeto de análise, o aluno ele é, de fato, o sujeito geográfico ativo que faz toda essa engrenagem funcionar. E que por isso ele precisa compreender que os conhecimentos geográficos eles não são abstratos, que é tudo uma realidade da qual ele participa diariamente, tá bom? Nós vamos ter também a criação da LDB, dos PCNs e mais para cá um pouquinho, trazendo para a nossa atualidade, nós vamos ter a criação, por exemplo, da BNCC, que vem nos colocar novos enfoques aí para o processo de ensino-aprendizagem. As discussões em torno da BNCC elas vão vir mais adiante na nossa disciplina, certo? Porque elas merecem um lugar, um espacinho só para elas, tá bom? Então, as práticas voltadas a consolidar o papel da geografia na formação dos sujeitos, elas vão começar a ser mais valorizadas. O professor vai ter que entender o papel da geografia de fato, entender o seu papel social enquanto professor e, a partir daí, desenvolver ações, desenvolver práticas que valorizem realmente o propósito da geografia dentro da escola. E qual é esse propósito? É estudar as relações entre o homem e a natureza, é preparar o indivíduo para o convívio social, é preparar o indivíduo para ter um pensamento crítico, um pensamento próprio acerca dos desdobramentos sociais, acerca de tudo que está acontecendo na nossa sociedade, certo? E aí, o espaço, ele vai ser abordado com a maior ênfase enquanto um produto social. E esse produto social, ele é criado a partir também das interações do próprio aluno com o espaço, a dinâmica socioespacial da qual o aluno faz parte todos os dias. E esse distanciamento na compreensão de que o aluno participa diretamente desse processo, ele vai passar a ser uma constante nas abordagens. Ele deve passar a ser uma constante nas abordagens de todos os professores da disciplina de geografia, certo? E aí, né, caminhando aí para uma análise final da nossa leitura de hoje, nós podemos entender que a autora, ela nos traz exatamente um cenário educacional no qual vão predominar basicamente 2 tipos de abordagem, tá ok? Quais abordagens são essas? São as abordagens propiciadas ou viabilizadas pelo materialismo histórico, crítico, né, e dialético, né, pela questão dialética da compreensão do espaço e de toda essa dinâmica, e pela fenomenologia, pelas abordagens fenomenológicas, que vão passar a valorizar o aluno enquanto sujeito ativo do processo, tá bom? Em relação às práticas, a gente observa, a partir da exposição da autora, que nós vamos ter um certo distanciamento entre o que é produzido pela universidade e o que é praticado na escola. É o que nós discutimos constantemente nas nossas aulas, nos nossos encontros, a necessidade de que escola e universidade caminhem juntas num processo de ensino favorável ao aluno, favorável a toda essa questão de desconstrução dessa imagem depreciativa que muitos alunos ainda têm com relação à geografia, né? No entanto, a gente tem que atentar que esse é um processo constante, tá bom? Devemos atentar também para o fato de que o tradicionalismo ele ainda se faz presente no espaço da escola e na prática de muitos de nossos colegas que se prendem muitas vezes única e exclusivamente ao livro didático para ministrar as suas aulas, quando na verdade nós temos que buscar sempre outros caminhos capazes de subsidiar a abordagem dos conteúdos que a gente tem que trazer para os alunos, tá bom? Então, tudo isso leva o aluno a um desinteresse. E cabe ao professor buscar formas para minimizar esse desinteresse e levar o aluno a participar desses momentos de aula, a participar das discussões que são propostas durante as aulas de geografia, né? E aí,
tudo isso que foi posto pela autora, que foi colocado aqui por mim e que foi refletido por vocês, né, merece ainda mais nossas reflexões acerca da formação inicial, com fins que gradativamente a gente possa contribuir, vocês, eu, nós que estamos no meio acadêmico e por conseguinte vamos para o espaço das escolas. Percebam que é um elo indissociável. Quem está se formando vai para o espaço da escola. E quem está na escola, de alguma maneira, retorna ao espaço universitário, ao espaço acadêmico. Seja para fazer uma pós, seja recebendo os nossos estagiários. De todas as formas, nós vamos ter aí esse vínculo estabelecido entre esses dois espaços. E esse vínculo, ele precisa ser fortalecido, né, de forma a valorizar essa relação o máximo que a gente puder. Então, nós vamos ter que voltar as nossas reflexões cada vez mais a essa fase da formação inicial que vai impactar futuramente, contribuindo para a desconstrução dessa abstração, para transformação dessa realidade, né? Para a transformação dessa questão da dinâmica das aulas de geografia. Como é que eu, enquanto professor, enquanto docente da área, estou conduzindo, como eu estou conduzindo, como eu estou contribuindo com esse processo de avanço teórico-metodológico da geografia, de avanços nas práticas do ensino de geografia. É uma reflexão constante, né? É refletir sobre a sua prática todos os dias, é incorporar esse professor reflexivo que deve ser despertado em cada um de nós, tá bom? De forma geral, nós vamos ter esses principais pontos na nossa leitura de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima leitura, que vocês aproveitem cada parte colocada pela autora sobre as nossas temáticas. Eu compreendo que é um texto que traz várias questões a serem refletidas e que apenas dá início à nossa caminhada na disciplina de ensino de geografia aqui, tá ok? Uma boa leitura para vocês e até a nossa próxima aula, tá bom?